O Palmeiras vence o Choque Rei de virada em um jogo absurdo. Hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu nesse São Paulo e Palmeiras no Morumbis, onde o São Paulo abriu 2-0 e deixou o Palmeiras virar a partida. Bom, começando pelo clima nos dois clubes, o São Paulo vindo de uma má fase, o Palmeiras muito bem, Palmeiras classificado da Libertadores, fez 3-0 no Vasco no meio da semana, briga pelo título e se tornou líder, claro que falta o Flamengo jogar nessa rodada ainda, mas depois desse jogo de hoje, se tornou líder pelo menos momentâneo por causa do número de vitórias, e enquanto o São Paulo, por outro lado, foi eliminado da Libertadores, a torcida não compareceu no jogo do fim de semana passado, muito baixo público no Morumbi, a torcida meio desanimada, e daí no meio de semana ganhou fora de casa, mas nada que melhore muito a situação do time, que não estava realmente em uma fase espetacular, e o Palmeiras estava muito melhor realmente, chegando muito melhor para essa partida. Hoje, falando em torcida, a do São Paulo compareceu mais do que no jogo do fim de semana passado, mas ainda assim não passaram de 37 mil torcedores, e se tu vê o Morumbis, que é um estádio com uma capacidade gigante, e daí tu vai olhar a imagem e tu vai ficar com a impressão que realmente é muito pouca gente. Então assim, a fase do São Paulo é ruim, a torcida tá desempolgada, não tá tão empolgada com o time, e isso depois desse jogo só tem tendência a piorar. Bom, os dois times vieram a campo e o jogo começou sem muito domínio de um dos lados. Ambos os times ali com a bola, no campo de ataque um do outro, em um momento tava o São Paulo no ataque, em outro Palmeiras, também sem muitas oportunidades nesse começo de jogo. Só que daí a gente chega num lance genial de talvez o melhor jogador da partida e que perdeu a partida. Marcos Antônio recebe uma bola no meio campo, faz um lançamento espetacular para o Luciano, que domina, tirando do Everton, ou seja, já driblando o Everton, vira o rosto para bater sem goleiro e faz o gol, o homem dos clássicos, o cara que faz muito gol em clássico pelo São Paulo, o ídolo da torcida São Paulina, faz muito gol contra o Corinthians, faz gol contra o Palmeiras, simplesmente o rei dos clássicos de São Paulo, o Luciano, abriu o placar em 1-0, o Luciano se redimindo com a torcida no jogo, que era esperado que ele se redimisse, afinal, ele sempre vai muito bem nos clássicos, como eu já disse, e a gente tem que comentar principalmente do Marcos Antônio, como eu já disse, um dos melhores jogadores em campo hoje, foi observado na penúltima lista do Ancelotti, sem ser essa que vai jogar agora essa semana, a outra lista do Ancelotti, ele estava na pré-lista, é um meio campo muito bom, muito mesmo, é uma qualidade absurda, ele controla o ritmo do jogo, ele traz o jogo pra si, ele tem bom passe, boa visão de jogo, é simplesmente um meio campo completo, que foi um dos melhores da partida de hoje e deu essa assistência sensacional pro Luciano abrir o placar. Depois a gente tem o São Paulo continuando melhor, o que me surpreendia, porque na minha visão, exatamente pela fase dos dois times, como eu disse, o Palmeiras era favorito antes da partida, e esse favoritismo se confirmou, mas o São Paulo nesse momento estava melhor e já estava com 1-0 no placar. O Palmeiras deu uma equilibrada e bem quando deu uma equilibrada, o que acontece? O São Paulo cria uma boa jogada, a bola chega na área e Gonzalo Tapia faz o 2-0 pro clube São Paulino, e assim parecia que a vitória hoje iria pro São Paulo, só que não aconteceu por causa que o segundo tempo foi bem complicado. Mas o São Paulo abria 2-0 e o Palmeiras não via a cor da bola, não conseguia se impor como se impõe tantas vezes, praticando talvez o melhor futebol do Brasil. Então a gente tinha o Palmeiras melhorando e assim acaba o primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Abel mexe, tira Rafael Veiga, Jai e Murilo. Murilo não estava tão mal, mas Jai e Rafael Veiga estavam mal. E daí, a partir dali, o time mudou, deu um gás a mais, começou a jogar melhor, dominância na partida. E daí, Vitor Roque tem a oportunidade de cabeceio dentro da área, quase dentro da pequena área. Ele cabeceia no outro canto, o Rafael tá aqui, ele cabeceia muito bem lá no outro canto e diminui o placar. Fica 2-1 nesse momento para o Palmeiras, para o São Paulo. O Palmeiras iria virar depois. Vitor Roque, vamos comentar sobre ele. Simplesmente um atacante sensacional, muito subestimado, mas que joga muita bola. E eu tinha certeza que quando se adaptasse ao Brasil novamente, ia começar a meter gol a rodo. E eu estava certo. Desde que ele se adaptou e começou a fazer gol no Palmeiras, não para mais, é gol praticamente todo o jogo. Um atacante nato, que se completa com o cara que fez o gol logo em seguida, menos de 5 minutos depois.
Flaco Lopes empata o placar, faz o 2-2 e Flaco Lopes é outro que tá simplesmente iluminado nessa temporada, jogando muita bola e eles se completam, porque enquanto o Vitor Roque é um cara muito finalizador, muito do jogo de corpo, o Flaco Lopes é mais rápido e mais técnico, então assim, dá uma combinação muito boa, a dupla Flaco Roque simplesmente destruindo pelo Palmeiras e empatando esse jogo. Ainda cedo até na partida, 20 e poucos minutos, então empatava a partida e o São Paulo não aparecia mais para jogar. Só que a gente tem que destacar que antes do primeiro tempo acabar, o juiz falhou em um lance, na minha visão, onde ele não deu um pênalti pro São Paulo em cima do Gonzalo Tapia, e esse pênalti poderia ser o 3-0, e o 3-0 iria desmotivar ainda mais o Palmeiras. Digamos que não desmotivasse, ia ficar 3-3. Então acaba que esse erro foi prejudicial mais uma vez. Ontem foi o Grêmio sendo prejudicado, meu time, hoje o Palmeiras hoje o São Paulo sendo prejudicado. Sempre tem alguém prejudicado em todos os dias, todas as rodadas, para não dizer todos os jogos, é realmente impressionante. E esse poderia ter sido um gol de pênalti que mudaria a história do jogo, mas não foi dado. O PC de Oliveira da Globo também acha que é pênalti para dar informação. E daí, o que acontece? O Andrés Pereira vai cobrar um escanteio e faz quase um gol olímpico, quase faz 3-2. O Rafael espalma a bola porque ele estava um pouco adiantado, ele tem que voltar pro gol porque o Lucas Moura, que estava no primeiro pau, é baixinho, não conseguiu pular e alcançar a bola. Ele teve que voltar pro gol se jogando e espalma pra frente já com a bola em cima da linha. O Bruno Fux fica pedindo o gol, achando que a bola tinha passado da linha, ao invés de chutar logo. E daí quando chuta fraco, já tinha perdido tempo e não aproveita a chance. Mas não que isso tenha feito muita diferença, afinal o Palmeiras chega mais uma vez e Sosa, que entrou no segundo tempo, marca o gol do Palmeiras, o gol da virada, o gol do 3-2 e bota o Palmeiras na frente do placar já no fim do jogo. O São Paulo ainda tenta uma abafa, mas acaba que não consegue converter em gol. 3-2 pro Palmeiras, é assim que acaba a partida. O Palmeiras líder pelo menos até o fim do jogo do Flamengo, se o Flamengo perdeu, o Palmeiras continua líder. Deve ganhar o Flamengo do Bahia, eu imagino, mas vai que não ganhe. Vai que perca, no caso, porque, se eu não me engano, só o empate não serve pro Palmeiras. Palmeiras líder por enquanto e pode manter essa liderança caso o Palmeiras perca pro Bahia hoje. Bom, gente, foi isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreva pra apoiar o canal. Comente aí a sua opinião sobre esse jogo, pra quem você estava torcendo e por que você acha que o Palmeiras conseguiu virar esse jogo tão facilmente no segundo tempo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.